Tem que tirar do mudo, Wellinger. Mudo, tá no mudo. Pronto. Estão me vendo? Beleza? Bom, para quem não conhece o Márcio, a gente conheceu o Márcio há bastante tempo atrás, eu acredito que mais de 25 anos atrás, né? O Márcio, tá ouvindo? O Márcio chegou em São Paulo, acho que vindo, se eu não me engano, da turma de Campinas, né? E veio para juntar a nossa turminha que a gente tinha aqui em São Paulo. A gente... E o Márcio e a Alessandra foram muito importantes para a gente na época, que a época de adolescente. Ele conseguiu juntar todo o pessoalzinho que a gente cresceu aí na turma, mas na adolescência estava um pouco disperso, e o Márcio veio e juntou todo mundo, né? Isso foi muito legal. A gente fazia estudo, saía de Santo André, ia lá para São Paulo, se encontrar em vários lugares diferentes. Cada vez a gente estava se encontrando no lugar. E uma coisa muito bacana também que o Márcio fez foi levar o pessoal daqui de São Paulo, a nossa turminha de adolescentes, para Porto Alegre, uma viagem para Porto Alegre, toda a molecada e o Márcio junto. Ele sofreu bastante nessa viagem aí, que a gente aprontou bastante com ele. E foi muito bom que a gente conheceu o pessoal da turma de Porto Alegre, de Curitiba, todo o pessoal lá do Sul, né? E eu acho que dessa viagem, que tem aí uns 20, 25 anos, eu acho que saiu até casamento, se eu não me engano. E foi muito bom. E a gente foi, depois ele mudou para a Espanha, a gente foi até a Espanha também visitá-los, eles vieram visitar a gente quando a gente estava morando fora também. Então o Márcio e a Alessandra são muito queridos aí pela gente, eu acho, por toda a turma, que deixou muita saudade ainda na turma daqui de São Paulo. É isso, mais conhecido como Goiabão. Legal. Tudo bem. É só para vocês resumirem, a história do Márcio estende, né? Só São Paulo, vai para muitas outras cidades. E o trabalho dele, acho que muitos de vocês, de nós, fomos companheiros aí de USP muito tempo. É um homem, ele, a Alessandra, sua família, muito linda. Então, Márcio, tudo isso só para passar a pelota para você, e o estudo hoje está contigo, tá? Pois, obrigado, Roberto. Obrigado, Wellinger, obrigado, Zequinha, pelas orações, tudo. Realmente é um prazer estar todos aqui, com todos, não? Não imaginava, o Roberto antecipou, falou, olha, talvez vai ter mais gente de fora do que de São Paulo, Campinas e Ribeirão. Para a gente é sempre um prazer enorme estar juntos, né? Então, eu agradeço mesmo aí a atenção de todos, o interesse, e bom, é isso aí. Acho que também para a gente não perder muito tempo, talvez no final, depois né, a gente pode conversar um pouco mais, mas talvez para poder respeitar o horário, talvez pudéssemos ir direto já para o estudo. Então, deixa eu pôr aqui, se eu consigo, aqui. Muito bom. Vou colocar aqui também, só um segundinho. Aqui, já temos. Muito bem. Bom, a ideia do estudo que eu né, era, na realidade, é para responder uma pergunta. E a pergunta vem logo a seguir. Não? E o título do estudo que eu dei seria Os Poemas de Deus e os Confins da Terra. Tá bem? Esse seria o título. E a ideia do estudo seria mais ou menos tentar responder a essa pergunta. Não? Essa pergunta é uma pergunta que eu encontro bastante nas pessoas com quem nós estamos conversando, não? Pessoas que não conhecem a Cristo, e vira e mexe essa pergunta surge, não? E eles fazem essa pergunta, e é uma coisa que a gente vê que tem, logo em seguida nós vamos ver que tem sua lógica, não? Que a ideia seria como Cristo pode ter vindo para toda a humanidade se há inúmeras pessoas que nunca o conheceram, nem o conhecerão antes de suas mortes. Então essa é uma pergunta que realmente tem sua lógica, e eu gostaria que nós atacássemos essa pergunta, tentássemos respondê-la, não? E tivéssemos uma ideia do que as Escrituras falam para nós sobre
sobre isso, sobre esse assunto, para que possamos responder a outras pessoas que nos perguntam isso, não? Eu vejo que às vezes também não só perguntam com interesse de entender melhor isso, mas também usam isso como argumento contra, né, o próprio cristianismo. Então essa é uma das coisas que eu gostaria que nós atacássemos, tá bem? Então vamos lá. Aqui um pouco da estrutura, né? Vai ter uma parte 1 que vai ser, nós vamos falar sobre a revelação universal de Deus. Depois tem uma segunda parte que nós vamos falar sobre uma coisa que é a obra exclusiva de Deus, não? E tem a ver com a oração do Zequinha, não? Quando ele falou agradecer a Deus pelo derramamento de sangue de Jesus. Ô, Márcio, a tela, Oi. desculpe de interromper, mas não está É? em formato apresentação o seu PowerPoint. Aqui, então, só um minutinho, então. Vou entrar aqui. Só um segundinho. Acho que agora tá, porque antes não tá. Veja, agora É isso aí, Júlia. Salva o Goiabão aí, Júlia. Salva aí. Lulu, tá passando? Ele tem que pedir ajuda Não para tá os mudando. universitários. Pois é verdade, não, aqui. Então. Uhum. Agora tá? Veja. Maravilha. Foi? Não, mas... Como que não tá? Agora sim. Agora passou? Mas não está passando para mim. Uhum. Não tá, peraí. Não está bem. Desculpa, pessoal. Não dá, Lulu. É que nós tivemos problema antes e a Júlia tentou resolvê-lo, mas não foi. Compartilhar isso daqui e agora passamos aqui embaixo. Agora passar. Agora. Tá passando? Todos? Também não. Ainda não. Nós estamos vendo, mas não a formato apresentação. Só que possa ser, tá? Nós não sabemos o que é. Tentamos já. Vamos trocar de computador. Não, trocar não. Agora não. Vamos aqui. Se tentar colocar ali naquela tela, Márcio, e de repente apertar F5, acho que funciona. Qual tela? Pausar e interromper. Peraí, só. O Bruno. Qual, Bruno? Que tela? Normalmente a função F5 faz a apresentação. Ou você vai lá naquele ícone. Aí. É isso aí. Está funcionando. Mas aqui não muda para mim. Esse é o problema. Ela muda para vocês agora, mas não muda para mim. E eu não sei onde vocês estão. Exato. Vamos fazer uma coisa. Qual Olha, desculpa, pessoal. Realmente. Se você fizer isso. Uhum. Oi, saiu daqui? Onde tá fazendo interferência? Deixa aqui. Não. Olha, não sei como, não sabemos como resolver. Diga lá, alguém que saiba. E entre novamente. A função fez F5. Escreve aí no outro ladinho. Ô, Márcio, se está complicando, esquece o PowerPoint e fala para nós. A gente fica muito bem, tranquilo. Ô, Roberto, eu tava vendo o PowerPoint normal e ele normal aqui. Tava aparecendo normal. Tá normal. Tá funcionando, Márcio. Nós estamos vendo, ele está indo para frente, para trás, nós estamos... Agora tá passando. Agora deu. Viu, Márcio? Tá na tela nossa.
Às vezes eu preciso de ajuda para... Estão me ouvindo? É que não sei o som agora. Estamos te ouvindo. No som e vai passando. Eu vou passando os slides para você e você vai falando. Mas Alô? o pai não tem som aqui. Eu não tenho som para mim. Fazemos assim, Eu estou ouvindo, Márcio. Pode Está falar. ouvindo? Ok, desculpa então. Então, tá bem. Ok, desculpa. Vamos lá. Então, vamos lá. Desculpa, vamos lá. Vamos ver se vai dar agora. Então, tentando responder a pergunta, esse vai estar dividido em duas partes, não? A revelação universal de Deus e a obra exclusiva de Cristo. Voltando ao ponto que estávamos falando da oração do Zequinha, quando ele fala que agradecer a Deus pelo sangue derramado, não? E por aí que nós vamos. Nossa, o que acontece? Não está partilhando aqui do outro lado. A Júlia interrompeu aqui. Só um notícia, pessoal. Tem que fazer aqui, pai. Agora. Share. Agora tá. Vamos lá. Não passa aqui, filha. Não vai, filha. Aqui, pai. Aqui embaixo, olha aqui. Mexe pra tudo. Ok, desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Então, pensando numa linha do tempo, então, pensamos na época que Jesus veio no ano zero e pensando quantas pessoas possam ter conhecido Jesus, não? Então, se nós estamos no ano 2020, digamos, se fizéssemos algo assim, nós vamos ver que a quantidade de pessoas que conhecem Cristo seria, digamos, essa faixa verde que tenho aqui, certo? E isso, com certeza, em relação àquela pergunta que tínhamos lá atrás, ela vai deixar fora muita gente que veio depois que Cristo nasceu, não? Que seria essa parte cinza, que nunca conheceu a Cristo. E sem falar daqueles que vieram antes de Cristo nascer, não? Então, ou seja, todas essas pessoas, elas nunca conheceram a Cristo, não? Então, faz sentido aquela pergunta, né? Como que Cristo pode ter vindo para todos, se muitas das pessoas que nunca vão conhecê-lo, não? Então, essa é a ideia da pergunta, tá bem? Então, nisso nós vamos tentar falar sobre isso agora, os poemas de Deus, os confins da terra. Isso seria, digamos, as diferentes formas de Deus revelar-se a todos os homens e ao longo do tempo, e onde se enquadra a obra de Cristo no plano de salvação, tá bem? Aqui eu fiz aqui um pequeno esquema para tentar ajudar-nos a observar o seguinte. Esse que, de cima para baixo, temos a revelação universal de Deus, o povo judeu e Cristo, não? E do lado direito vemos ali os evangelhos, o Velho Testamento e os poemas de Deus. Então, assim, no topo vemos Cristo, os evangelhos, digamos assim, em termos da revelação de Deus, daquilo que podemos conhecer de Deus, do plano de Deus. Com certeza esse não só Cristo, e também depois através dos apóstolos, é o que mais podemos conhecer, certo? E abaixo dele temos o Velho Testamento, digamos assim, e o povo judeu, que conheciam não tudo, não tanto, melhor tudo, mas não tanto quanto após Cristo, não? E se pensamos ainda antes, né, do povo judeu, que vemos aqui à esquerda, né, 1300, 1200 a.C., que foi a época de Moisés, não? Pensarmos para baixo desse tempo, e também naquele gráfico que eu mostrei, outras pessoas, elas não têm nenhum conhecimento, nem do Velho Testamento, do povo de Deus, do povo judeu, digamos assim, nem de Cristo. E aí que entra algo que eu gostaria de falar, que nós vamos falar hoje, que seriam os poemas de Deus, que é a revelação universal de Deus. Ou seja, nós não vamos falar nem do Velho Testamento, nem dos evangelhos, nem das cartas, entende? Da revelação que vem através disso. Nós vamos falar de outro tipo de revelação, que eu chamei de revelação universal de Deus. Tá bem? E aqui bem à esquerda nós vemos um versículo de Lucas, que eu acho que ajuda-nos também a pensar um pouco isso, não? Que a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, digamos assim, quem está mais acima, não? Quem conheceu mais, digamos assim, vai ser mais exigido que ande dentro daquilo, não? E aquele que conheceu menos, que digamos assim, seria essa revelação universal que nós vamos ver, vai ser menos exigido, porque o grau de informação, de precisão, de ideia, de clareza da revelação de Deus, da mensagem de Deus, não é tão alto quanto quando a gente sobe, tá bem? Então essa seria a ideia de onde nós vamos atacar. Então, repetindo, nós vamos falar dessa questão da revelação universal de Deus, que são os poemas de Deus, tá bem? Então vamos lá. Então, sobre a revelação universal de Deus,
eu vou usar basicamente três tipos ou três áreas que Deus se manifestou através delas, tá bem? Uma delas é através da natureza, tá bem? Eu diria que seria uma revelação que vem de fora para dentro, tá bem? O que está fora, ok? Depois vocês vão entender porque eu digo de exterior, tá bem? Então, aqui um versículo que é o de Romanos 1, que ajuda-nos a perceber essa ideia da revelação de Deus, da revelação universal de Deus, que é dado através da natureza. Então, vamos ler. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ok? Então essa passagem lá de Romanos é interessante por quê? Porque ela ajuda-nos a perceber o que Deus revelou através da natureza. Ok? Então aqui eu destaquei algumas coisas que ele fala, né? Que Paulo fala em Romanos. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então veja lá, ele fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Entende? Então, seja, há um grau de revelação que Deus deu aos homens que faz com que haja justiça. Por quê? Porque todo mundo vai ter acesso a isso, entende? Todo mundo mesmo. Inclusive, se mais abaixo, depois ele fala, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ou seja, isso que Deus revelou através da natureza é o suficiente para que as pessoas pudessem conhecê-lo e glorificá-lo. E aqui é interessante porque aqui está dizendo que o problema do ser humano, um dia diante de Deus, nenhum de nós vai poder alegar ignorância. Ok? Está falando aqui, pois tendo conhecido a Deus. O problema não é ignorância, pois conheceram a Deus, tendo conhecido a Deus. Ok? Por isso que eles são indesculpáveis. O problema não é ignorância, o problema é o quê? Rebeldia. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Entende? Então, seja, voltando àquela colunazinha à esquerda que eu mostrei, de Lucas, que fala que quem muito foi dado, muito vai ser exigido. E aquele que pouco foi dado, pouco vai ser exigido. É certo que essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo ao longo de toda a história da humanidade, todos têm um grau de revelação. Só que esse grau de revelação, como eu mostrei naquela coluna onde aparecia a revelação universal, o povo judeu e Cristo, os poemas de Deus, o Velho Testamento e os Evangelhos e as cartas, poderíamos colocar, isso vai subindo, digamos assim, a quantidade de informação que a pessoa vai tendo com mais precisão do que significa as coisas. É claro que dentro do universo, do mundo, digamos assim, a informação que eles expõem é menor. A gente vai ver isso mais à frente, tá bem? Então é interessante ver que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, claramente. Ok? E aí eu queria destacar esse versículo que nós já lemos, uma outra coisa agora para explicar, que ele fala assim, tendo sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. É interessante pensar nessa palavra, eu fui um dia olhar essa palavra, coisas criadas, no grego, a palavra que Paulo tinha usado, e eu fiquei surpreendido mesmo de ver. Essa palavra, coisas criadas, ela vem de uma palavra chamada poema, entende? Ou seja, as coisas criadas, que aparece ali na tradução para o português, no grego é a palavra poema, a mesma palavra que dá para nós, em literatura, poemas, entende? São coisas feitas à mão de obra e a obra de arte, tá bem? Aqui nós vemos onde fala que toda a criação de Deus seriam os poemas de Deus. Então, Salmos 19:4,
eu associei a isso, não? Falo, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso outro dia. Uma noite o revela outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins da terra. Entende? Então, seja, a criação de Deus, de certa forma, são os poemas de Deus, ou seja, elas estão falando às pessoas. As pessoas que estão espalhadas por todo o mundo, não? Ao longo de toda a história da humanidade, todas elas vão ter algum grau de informação através das coisas criadas, entende? Então, essa é uma das formas, não, de Deus se expressar. Depois, aqui é interessante, só um parênteses aqui, não sei se quantos já viram esse livro, conhecem esse homem, Anthony Flew, ele foi um dos maiores militantes, digamos assim, da segunda metade do século passado. Ele era mesmo muito forte mesmo, sabe, muito convincente. Difícil ter um ateu que não tenha livro dele, sabe? E é interessante que esse livro aqui é o último livro dele, ele faleceu recentemente, e nesse livro ele diz que é o testamento dele. Ele tinha um livro anterior que chamava There is no God, ou seja, Deus não existe, não? E nesse livro agora que ele fez, né, ele riscou o não, né? E ele deixou There is God, a God ele põe, né? Então há um Deus, né? Então é interessante porque no livro seria um livro interessante assim para pré-evangelismo. Ele não vai falar de crer em Deus, nesse Deus que nós estamos falando da Bíblia. Mas uma coisa que é interessante é que ele se rende e ele deixa de ser ateu. E ele se rende através do quê? Através das leis naturais. Ou seja, a evolução da ciência ao longo dessas últimas décadas, ao contrário do que se diz por aí afora, ela joga muito a favor, né, dos cristãos, da mensagem cristã. Então, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu queria só fazer um parênteses. E ele se rende e ele diz que ele deixou de ser um ateu. Então, ele acredita que há alguma coisa por detrás da criação. E o que o leva a isso é o conhecimento das leis naturais. Não, à medida que a ciência foi evoluindo, não é possível que essas coisas existam do nada, entende? Então, aqui fecha parênteses, eu só queria dizer isso. Então, como realmente essa ideia dos atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Não? Então, isso hoje, a ciência, estudando mais a fundo isso, fica claro que alguma coisa por detrás, isso não pode ser fruto do acaso, tá bem? Então, vamos lá. Okay? Então, falamos da natureza, não, dessa revelação que vem de fora para dentro. E agora eu gostaria de falar de outra, que é uma que vem, já nascemos com ela, está no nosso interior. É uma revelação que é dado para o homem, digamos assim, como se fosse um software que já é colocado no homem quando ele nasce, não? Tá bem? Então, para isso, escolhi aqui alguns versículos. Um deles fala que, pois, nós mostramos, né, pois mostram os homens, não, a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Entende? Então aqui está falando que Deus gravou no coração dos homens as suas leis. E é muito interessante isso, né? A gente poderia explorar isso bastante mais, mas o tempo também não vai ser uma coisa que nos ajuda. Mas veja, coisas assim como o ser humano, ele sente confortável em matar um animal para comer, né? Mas nenhum ser humano se sente confortável em matar um outro ser humano, entende? Então, ou seja, há alguma coisa que salta, não, quando fazemos algumas coisas. E isso não cremos que é a própria lei de Deus que foi escrita, gravada no coração dos homens, tá bem? Essa é uma ideia. Aqui de Eclesiastes também fala mais ou menos no mesmo sentido, né? Que fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem, não? Ou seja, o plano de Deus ele já foi gravado no coração do homem, tá bem? Então, vocês sabem, não, que o coração no mundo antigo era o homem interior, era o que nós chamamos hoje de mente e tal, não? Tanto que a palavra decorar, né, vem de coração, ou seja, decorar é uma atitude exclusivamente intelectual, digamos assim, mas a palavra como era usada no passado era coração, decorar, né?
que é o centro da atividade mental. Então, ou seja, Deus gravou nos homens, né, as suas leis, ok? Então, aqui temos já a natureza, que é uma revelação que Deus faz de fora, desde fora, o coração, as leis que gravou no seu coração, que é algo que está dentro dele. E uma terceira, que eu diria, é o uso que Deus faz, ele levanta profetas e sacerdotes, digamos assim, ao longo da história, no meio dos povos, não? E eles, aqui vemos, não? Que Deus, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Depois abaixo, esse de Hebreus também. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Que daí vai falar mais, né, sobre Cristo. Isso aqui era mais... Mas é interessante ver que esse sacerdote, e os profetas são pessoas que Deus levanta também com um objetivo, tá bem? Um objetivo dentro daquele processo que nós falamos da revelação de Deus universal, ok? Aqui também tem mais alguns versículos, ele fala que, pois do Oriente, esse versículo de Malaquias 1 é muito bonito. Ele fala, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando que do Oriente ao Ocidente, do nascer ao pôr do sol, entende? É grande o nome dele entre as nações. Bem? Depois embaixo também em Atos tem algo que vai nessa mesma direção. Fala, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos, entende? Então, assim, aqui vemos, são alguns versículos que eu trouxe, que eu selecionei só para mostrar um pouco disso, dessa obra do profeta e do sacerdote no meio dos povos. Isso é mesmo muito importante, não? Digamos assim, que é uma das três bases, não, como vimos atrás, não? A natureza, o coração e a sacerdote. E vou explicar um pouco. Se pensamos que temos Deus, não, que está acima, e nós, homens, estamos abaixo, vemos que há aqui digamos assim, vamos fazer uma função que está sendo exercida que vai na mesma direção, não? Que seria algo que sobe e que desce, também. Então, assim, entre Deus e um caminho que vai entre Deus e os homens em todas as culturas que vemos por aí afora, também. E uma delas são os profetas, que são os responsáveis por trazer as coisas de Deus para os homens, entende? Essa é a função básica de um profeta. Um profeta é alguém que traz algo de Deus para o homem, ou seja, geralmente usando a palavra revelação, mas ele traz alguma coisa, entende? Alguma informação, Deus o usa, sabe? É como se fosse um cargo que Deus usa para trazer uma informação para nós. Nessa direção. E há outro que é na outra direção, que são os sacerdotes. O que são os sacerdotes? Sacerdotes são pessoas que pegavam as ofertas que os homens traziam, que eram direcionadas para Deus. Então, os homens traziam lá os seus sacrifícios, e os sacerdotes oficiavam aquilo para Deus, entende? Então, esses dois, o profeta e o sacerdote, trabalham nesse caminho entre Deus, mas um vai numa via e outro vem em outra via, entende? Então, esses dois personagens, essas duas funções, são muito importantes na constituição disso que nós estamos falando, ok? Da revelação universal de Deus. Então, vamos aqui também, adicionamos rituais, ok? Então, se fechamos esse circuito, temos o que podemos chamar a cultura dos povos, entende? A cultura, o que eu quero dizer cultura dos povos? É que aqueles povos que estão mais isolados, mais, distantes, sem contato nenhum com outros, com muito contato, eles geram uma cultura. E essa cultura, obviamente, ela está influenciada por essa força de informação, de carga de informação que vem de fora para dentro, que vem de dentro para fora também, e também esses profetas, sacerdotes que Deus levanta, entende? Isso realmente seria, digamos assim, o que
o que poderíamos dizer como sendo a cultura dos povos, tá bem? Vamos aqui. Agora, aqui eu coloquei o que dentro da antropologia que mais se destaca daquilo que é encontrado naqueles povos que foram descobertos, ou que tem relato daqueles povos que foram descobertos, assim, quase que numa situação primitiva, não? E é interessante ver que há um trabalho bastante interessante, não? De uma pessoa que fez um relato e de uma coleta, digamos assim, de vários relatos que pessoas que foram para o mundo afora para falar de Deus, não? E ele conseguiu separar entre dois grupos, não? E um grupo de povos que nunca tinha tido contato com o pensamento judaico-cristão, ou seja, nunca tinha tido contato com a mensagem, como nós vimos naquela torrezinha, não? Nem o segundo, nem o terceiro, né? De baixo para cima, ou seja, nem com o do povo judeu, nem com Cristo. Não? O que emerge daquela cultura, não? E é interessante ver que a base daquela cultura, da cultura daquele povo, que existia um único Deus, entende? Que havia um problema entre Deus e os homens. Esse problema era causado pelos homens, mas não resolvível pelos homens, entende? Havia a compreensão de que havia uma dependência de Deus para resolver o problema. E que tudo isso envolvia sacrifício e oferta. É muito interessante nós pensarmos isso. Ou seja, aqueles povos mais primitivos, que estão espalhados mesmo por toda a terra, eles geram uma parte deles, estou dizendo, claro, tem outros, nós vamos mais à frente. Uma parte deles gera digamos assim, uma cultura que está baseada nesses princípios, entende? E se nós pensamos, esses princípios são o quê? O DNA da mensagem cristã. Ou seja, se resumimos toda a mensagem cristã, nós vamos chegar a essa história, entende? Então, ou seja, de onde eles tiraram essa informação? De onde eles tiraram esses princípios? Daquelas três áreas que nós vimos. Da revelação que veio através da natureza, aquilo que Deus gravou, o software que está no coração dos homens, e também o trabalho de revelação através de profetas e sacerdotes, entende? Então isso é muito interessante. Aqui eu vou contar um pouco só para exemplificar isso, não? Vamos lendo por partes, tá bem? Segundo a historiografia chinesa e coreana, o registro mais antigo com referência a alguma crença religiosa chinesa data do século 11 a.C., ok? 11 a.C. E nele fala-se que dentro daquela região, né, havia o quê? A adoração ao Deus único chamado Shanti. E esse é o Senhor do céu. Era um Deus único, não era um politeísmo, entende? Isso é muito interessante. Ou seja, nós estamos falando de 11 séculos antes de Cristo. É o primeiro registro que se tem onde aparece alguma indicação de religiosidade na cultura chinesa ou coreana. E ali o que aparece é a adoração ao Senhor do céu, o Senhor do céu, entende? Por que isso acontece? Isso acontece nessa dinastia Zhou, que tem aí a data, não? Do século XI até o século VIII a.C. Então, ou seja, quando inicia essa dinastia, esse imperador, ele exige que só ele poderia ser adorado, entende? O povo só poderia adorar o imperador. E isso vai criar um vácuo também, vai criar um problema. Por quê? Porque a nossa tendência, ou seja, aquela força que Deus criou para nos conduzir para cá ou para lá, que nós vimos que é como se fosse o Espírito Santo, entende? Isso leva-nos para um caminho e a cultura de lá desse imperador tentando levar-nos para outro caminho. Mas como eles começaram com essa história, né, da adoração só ao imperador, então nessa época que foi feito esse registro, e nesse momento dizia que havia essa adoração ao Deus, o Senhor do céu, na Shanti, tá bem? Mas olha, eu ponho aqui, reparem que a crença em um Deus único é anterior veja lá, o confucionismo. O confucionismo ele começa no século VI a.C., na dinastia Shu, ok? Então, o confucionismo, eu pus aí também uma explicaçãozinha, a sociedade melhor na Terra, não é uma coisa, veja, ela vem na inércia dessa outra dinastia anterior. O confucionismo não é uma coisa espiritual, digamos assim, entende? É uma coisa mais é uma coisa mais humana, da humanidade, no ideal da humanidade, entende? E digamos assim, para usar como se fosse um placebo, eu coloquei aqui,
criou-se a adoração aos ancestrais, porque o homem tinha essa necessidade de adorar algo, entende? Fica um vácuo. A partir do momento que foi criada essa outra cultura, indo contra, digamos assim, a tendência daquela que Deus imprimiu nos homens, criou-se um vácuo. Desculpa. Então, se foi... só tomar uma aguinha. Então, foi criada essa história de ancestrais, tá bem? Isso foi no século VI a.C. O budismo vem depois ainda. Ele vem no século IV a.C., não? Então chega à China mais tarde. Aí, olha que interessante, o budismo oferecia as divindades a serem adoradas. É como manteiga em pão quente, derreteu, sabe? Então, ou seja, aquele vácuo que ficou lá de trás, ele foi usado agora como, digamos assim, a pregação do budismo. E o taoísmo ainda vem mais para frente ainda, vem no terceiro século antes de Cristo, entende? Que é um modo de vida, não é uma religião, harmoniza os dois mundos também. Então eu queria mostrar isso como aquela cultura que eu tentei dizer, a cultura dos povos. Se a gente sobe aqui de novo aqui em cima, a gente vê que na historiografia mostra que havia adoração a um Deus único também. E isso é interessante. Aqui também é um outro caso chamado um povo Karen, em Myanmar, que é a antiga Birmânia. Não? É interessante porque aqui no meio a gente fala, em 1820, houve uma incrível explosão do cristianismo no meio desse povo. E esse povo, por incrível que pareça, por séculos, talvez até, porque se somarmos são 18, mas o budismo lá, vamos pensar que chegou depois, mais de 200 anos, mais de 2 milênios, ok? Esse povo resiste à expansão budista. Inclusive, a historiografia, né, budista, birmanesa, diz que esse povo, eles lutavam, era um povo isolado nas montanhas, chamado de Rudis, eles resistiam a adorar o budismo. Ou seja, eles mantiveram lá uma coisa que rejeitava aquela tentativa, né, de expansão do budismo, e que as pessoas aceitassem, eles rejeitavam aquilo, entende? E é engraçado porque os profetas, os sacerdotes, mantinham a adoração ao Deus único, entende? Isso estamos falando de quase 800 mil cristãos, entende? Então, isso também poderíamos dizer que esse raciocínio poderíamos colocar também para explicar um pouco do boom que houve na Coreia do Sul também, com relação ao cristianismo, entende? Então, ou seja, há povos que ao longo da história mantiveram, sabe, aquela revelação universal de Deus e lutaram contra coisas que vinham desde fora, que não eram de acordo com aquilo, tá bem? Podemos também dizer aqui sobre Abraão. Não, Abraão também ele é um exemplo interessante, porque Abraão, veja, Abraão é anterior a todas essas histórias todas. Entendeu? Abraão, nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo a 2100, ou seja, do século 20 ao século 21 antes de Cristo. Também. Moisés vem ali no século 15 ao 14 antes de Cristo, tá bem? E coincide essa mesma época quando começa o hinduísmo também, tá, ok? E aqui nós estamos falando, ou seja, entre Abraão e Moisés, o hinduísmo, são 500 anos, tá bem? 500 anos de história, ok? Aqui um pouco se a gente vê aqui embaixo no gráfico, no mapa, não? Essa mancha verde aqui à esquerda, perto do Golfo da Pérsia, aqui embaixo, Babilônia, esquerda Mesopotâmia, Babilônia, aqui tem a cidade de Ur, que é de onde parte Abraão, entende? Então, se pensamos em Abraão, o que ele era? Abraão, ele era um homem, uma família, ou a família dele vivia numa tribo em Ur, na Mesopotâmia, depois de Babilônia, entende? Que informação que ele tinha, Abraão? O Velho Testamento vai começar a partir 5 séculos depois dele, entende? Se vocês pensarem em 5 séculos, pensemos no tempo que os europeus estão na América, entende? Faz exatamente 5 séculos, ou até mais, tem um pouquinho mais, não muito mais que isso. Ou seja, veja a mudança que houve na América como um todo, entende? Do que era pré-Colombo e depois de Colombo, entende? Então nós estamos falando, ou seja, Abraão veio nessa mesma distância temporal de Moisés, do Velho Testamento, entende? E o que acontece com Abraão? Entende? Isso é muito interessante. Aqui eu selecionei um texto de Hebreus 7 que fala um pouco, porque conta um pouco dessa história, tá bem?
Então, só para mostrar isso. Né? Esse Melquisedeque era um sacerdote a quem o texto vai explicar a quem Abraão paga um dízimo depois que ele volta de uma guerra, tá bem? Então esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava depois de derrotar os reis e o abençoou, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias nem fins de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, veja, semelhante a quem? A Cristo. Ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, no altar do templo de Jerusalém. Pois é evidente que o nosso Senhor Jesus descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio dentro do povo judeu é o sacerdócio a partir de Arão, ok? E Jesus, ele vem de outra tribo, e ele é um sacerdote. Então, ele não é um sacerdote arâmico, digamos assim. É um sacerdote o quê? Através de Melquisedeque. Aparece, daí que ele vai falando. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, no caso Jesus, semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote. Não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu, Jesus, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Okay? Então, ou seja, nós estamos falando lá atrás daquela, quando eu mostrei, né, da natureza, do coração do homem, do sacerdote, profeta e sacerdote. Então, ou seja, aqui vemos outro personagem exercer essa função, que é o Melquisedeque. Então, tudo isso compunha, entende? Digamos assim, a cultura do povo. Óbvio que que Abraão não pagou o dízimo só ele para Melquisedeque, era uma coisa que era maior que ele, com certeza, entende? Então, ou seja, e nós estamos falando de um Deus único também, sacerdote do Deus Altíssimo, entende? Então, ou seja, nós estamos falando 500 anos antes de Moisés, 500 anos antes do hinduísmo, depois os outros, como eu falei, o confucionismo, o taoísmo vem muito tempo depois. Ou seja, baseado no que esse povo, né, criou essa cultura, ou tinha essa cultura, entende? Essa cultura, baseado naquela revelação de Deus, entende? Então isso é muito importante de perceber e de entender, ok? Aqui de volta ao nosso esqueminha, tá bem? Então, ou seja, quando pensamos que as pessoas que viveram antes de Cristo, ou mesmo depois que Cristo veio, mas nunca foram contactados pelo pensamento judaico-cristão, que seja, entende? Que essas pessoas estão lá largadas, não têm nenhum tipo de informação, estão perdidas, não? Isso não é verdade, entende? Essas pessoas, eles têm uma informação, e muitos desses povos, eles construíram, como eu mostrei lá atrás, uma cultura que tem como base o DNA da mensagem cristã. Como eu falei também lá atrás, não é com tanta precisão de informação, mas o básico está lá, entende? Como eu também disse lá atrás, aquela coleta de relatos que foram, mostra que também há um outro grupo, certo? Um outro grupo de pessoas que pensam diferente, entende? Entende? Aí eu coloquei aqui, né? Onde se encaixam essas outras práticas religiosas, entende? Ou seja, esse nosso esquema ficaria assim, um pequeno déficit aí, problema, não? Manco, se nós não pensássemos onde encaixar as outras práticas religiosas. O que a Bíblia diz-nos através desse assunto, entendeu? Das outras práticas religiosas, tá bem? Então vamos a isso, ok? Então para isso eu escolhi aqui um texto também para a gente pensar nisso. Aqui é um texto de Mateus, né? É uma parábola. Não? Então Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Ele respondeu: um amigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi
aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Ok? Essa parábola ajuda-nos a entender isso, onde se encaixam as outras práticas religiosas. Ok? Explico. Bem? Temos aqui de novo o nosso pequeno esquema. Ok? Lemos agora Mateus 13, de 24 a 30. Vemos lá o que aparece aqui. Um inimigo semeou o joio no meio do trigo. Ok? Pois bem, temos quem? O inimigo. O inimigo, como fala em João 10, é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Não. A palavra adversário, Satanás, significa adversário. Ok? Então, ou seja, Deus não está fazendo as coisas sozinho. Não? Tem mais alguém que está aí nessa luta. Tá bem? E sabemos que há duas ordens, digamos assim, mundiais. Não? Uma anterior a Cristo e outra depois de Cristo. Na segunda, Cristo é superior a todos. Mas na outra, como a gente Deus 1 e 2, ela foi entregue aos anjos, entende? Então, eles têm bastante poder e eles fazem suas coisas. Okay? Então, o inimigo, o adversário, Satanás, também tem lá seus profetas e seus sacerdotes, que por sua vez também tem lá seus rituais, ok? Que por sua vez se juntam e formam a cultura dos povos, ok? Então isso é interessante pensar. Nós não estamos sozinhos, ou seja, o Deus não está sozinho nessa história. Há lá alguém que está semeando o quê? O joio no meio do trigo, tá bem? E isso vai fazer com que haja o que? Diferentes expressões, como eu estava dizendo lá atrás, desculpa, voltando lá atrás. Aqui, onde se encaixam as outras práticas religiosas, ok? Vamos se encaixar aqui. Pois bem, aqui, aquele esqueminha que tínhamos lá atrás. Aqui é onde vão, sutilmente, não? O adversário vai mudar as coisas e vai fazer com que haja outros tipos de práticas religiosas que distorcem aquilo que nós vimos lá atrás, que é o DNA da mensagem cristã. Onde havia só um único Deus, agora vai ser a deuses, entende? Onde há um problema, há problemas. São vários. A gente olha a mitologia grega, caraca, aquilo não termina nunca. Entre os deuses e os homens, entende? Há problemas entre Deus e os homens. Problemas que não eram causados pelos homens e pelos deuses. Porque esses deuses tampouco são muito bons, entende? Tem suas coisas ali também. E, por incrível que pareça, aparece resolvível pelos homens também. Ou seja, até então era resolvível só por Deus. E agora o inimigo vai semear uma coisa que vai ser o quê? Nós também podemos fazer coisas, entende? Que vão garantir a nossa, alguma coisa, digamos, no pós-morte, coisa do tipo, entende? A dependência de Deus para resolver o problema cai fora. E interessante, isso é muito interessante, porque isso é difícil de arrancar dessas culturas. Envolvia um sacrifício, uma oferta, tá bem? Então tudo isso nós vemos que é fruto daquela semeadura que o inimigo, que o adversário, o inimigo faz, então através dos seus profetas, através dos seus rituais, e vão criando outras formas, outras expressões religiosas, tá bem? O que acontece? Já não é mais o DNA da mensagem cristã, tá bem? Tá lá o quê? O joio no meio do trigo, tá bem? A mensagem cristã que nós vimos era outra, era essa aqui. Não? Há um único Deus, há um problema entre Deus e os homens, o problema causado pelos homens, mas não resolvido pelos homens, a dependência de Deus para resolver o problema, envolvia sacrifício e oferta. Ou seja, assim, o fundamento mais básico das culturas mais primitivas chegavam a esse ponto, entende? E aí estava o DNA da mensagem cristã. Então vamos avançar. Ok? Vamos agora para a parte 2. Sobre a obra exclusiva de Cristo. Tá bem? Voltando ao esqueminha. Primeiro nós falamos de há um Deus único. Tá bem? Então vamos tirar isso agora. Agora vamos nos concentrar nessa parte com mais informações, não? Que, como eu falei no início, quando o Zeca orou, agradecendo pelo sangue derramado de Cristo, é tudo a ver com isso mesmo. Entende? Que essa segunda parte realmente é muito interessante. Nós vamos ver o finalzinho dela, concluir alguma coisa que eu acho que vale a pena também. Então, se pensamos nesse pacote aqui, né, que há um problema entre Deus e os homens, que esse problema foi causado pelos homens, mas os homens não podem resolvê-lo,
que nós dependemos de Deus para resolver, não, e que isso envolve um sacrifício, uma oferta, não. Isso tudo gera nos homens um sentimento de dívida, de sacrifício, de adoração, entende? É interessante pensar que esse sentimento de dívida, sacrifício, de adoração, que nós vemos assim estendido por todos os povos, eles são produzidos por esses princípios que nós estamos vendo, tá bem? E agora eu queria só usar falar sobre o Evangelho de João para poder juntar passar dessa primeira parte para a segunda, ok? Aqui, para resumir, também não queria me estender muito, por isso eu coloquei aqui. O João é interessante, porque João são 21 capítulos também. Grosso modo, é muito interessante, porque a primeira metade, que vai até ali o capítulo 12, porque se vocês olharem um pouquinho para baixo, aparece um 12:23, que quando Jesus fala, é chegada a hora. E Jesus tinha falado várias vezes que ainda não é chegada a hora, principalmente quando nós vamos a isso no 2:4, quando Maria fala, né, que acabou o vinho da festa e tal, ok? Mas então ali há uma virada. Antes, então, seja do 1 até esse ponto, que eu chamei aqui em cima de primeira metade, hein, é muito interessante, porque passam 2 anos, porque se pensamos que Jesus trabalhou 3 anos, ok? Vamos tomar como Jesus tendo trabalhado 3 anos. Essa primeira metade, ela engloba 2 anos, 11 meses, 3 semanas, ok? Quanto falta para 3 anos? 1 semana, que é essa segunda metade, ok? E é interessante ver, já vamos a isso, que a segunda metade, ela vai ali do 12:23 ou 13, que seja, é 1 semana. No capítulo 12:1, no comecinho fala 6 dias antes da Páscoa. Jesus vai ser morto na Páscoa. Então, nós temos ali 1 semanita até a morte dele e tal, enfim. Depois ele vai ressuscitar, enfim. Ok? Temos ali 1 semanita ali que ele vai agora já deixar o ministério público dele e vai se concentrar nos discípulos. Então, seja o 13, 14, 15, 16, ele está tendo o trabalho dele concentrado onde? Com os apóstolos, com os 12, ou 11, né? Entende? Depois do 17 é uma oração, no 18 ele vai ser preso, então ele vai ser preso, julgado, condenado, executado, entende? E vem a ressurreição. Tudo isso vai ser o quê? Metade do livro praticamente de João. Mas isso é 1 semana, entende? Então na primeira metade, Jesus, né, a gente vê que Jesus, o Logos, a palavra, está muito mais direcionado à questão da mensagem, entende? Da mensagem, do evangelho, as boas novas, não? E a segunda metade está relacionado mais com o quê? Com a razão para a qual ele veio, que é chegada a hora. A coisa maior que ele tinha que fazer. Que eu digo que é exclusivo dele. Ninguém mais poderia fazer. Essa primeira metade tem a ver com a revelação. Claro, Jesus ajudou-nos a compreender Deus de uma forma que nós não tínhamos ideia antes, ok? Mas ainda nós estamos falando de mensagem, de revelação de Deus, ok? Isso a gente acabou de ver, que isso também Deus fez através da natureza, o coração dos homens, entende? Os profetas, enfim, tudo isso, tá bem? Então, ou seja, Jesus, ele estava, nessa primeira metade de João, está relacionado à mensagem, ok? Na segunda, não. Na segunda é chegada a hora, ok? E como eu falei, Jesus, quando, né, Maria comenta com ele que havia acabado o vinho, não? Jesus fala, mas que tenho contigo, né? Ainda não é chegada a minha hora, não? E daí, se pensamos em tudo aquilo que aconteceu, não, a gente vê que a transformação da água em vinho foi feita umas talhas que era usada para purificação, ou seja, não é mais purificação com água, vai ser purificação com vinho, o vinho representa o sangue, enfim. Jesus falou, acho que ainda tem 3 anos de trabalho para chegar a minha hora, entende? Então, ou seja, agora chegou a hora. Mas hora de quê? Né? Hora de quê? Coisa abaixo, tá bem? Então, nessa parte de João, ele fala, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Mais à frente ele fala, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Entende? Então, ou seja, aqui nós estamos falando do que? Da morte de Jesus. Então chegou a hora, não? Enfim, por isso, só ele poderia fazer, entende? Só ele poderia fazer. Como eu falei, a primeira parte do Evangelho de João está relacionado à mensagem, digamos assim. E isso, há mais pessoas que participaram desse processo. Mas
Aqui só ele pode fazer, tá bem? Nós vamos chegar a isso mais à frente. Ou seja, por isso que eu chamo a obra exclusiva de Cristo. Não? Lá no comecinho de João, no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não? Como eu falei, o derramamento de sangue que o Zequinha agradeceu no estudo, na oração. Tá bem? Aí, uma coisa que eu gosto muito desse versículo, ele diz assim, Colossenses 2, não? Ele fala assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os pecados, e havendo anulado a cédula de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a do meio de nós, cravando na cruz. Mas eu gosto muito desse versículo, porque ele fala de uma coisa que me... Hoje em dia, quando as pessoas, nós estamos num restaurante, num bar, não, e pedimos alguma coisa, tudo eles anotam naquela maquininha e tal, e aquela maquininha já sai lá para dentro na cozinha, e a cozinha já prepara aquilo, aquela maquininha também está tudo interligado, né, com caixa e tal. Mas aqueles como eu que são mais antigos, né, vão lembra-se quando os garçons tinham um bloquinho, não? Então eles anotavam lá no bloquinho, patati, patatá, o que pedimos, não? E atrás do caixa, não sei se vocês se lembram, havia uma madeira com os pregos, e em cima do prego tinha o número das mesas, não? Então aí depois o garçom servia, ele colocava lá, e aí a pessoa do caixa ia lá e colocava no preguinho o pedido da mesa tal, tal, tal. Aí no final da história, quando nós íamos embora, pedimos a conta, o que acontecia? O caixa ia lá no prego da mesa 10, não? E tirava todos os papeizinhos que estavam na mesa 10, grampeava tal, fazia as contas e levava para nós para pagarmos, não? Pois eu vejo esse versículo exatamente assim, entende? Nós tínhamos lá uma cédula de dívida que havia contra nós, entende? A cédula de dívida que havia contra nós. Ou seja, havia uma cédula de uma dívida que nós tínhamos, né, no nosso pecado, que gerava a morte. E o que Deus fez? Jesus fez. Não? Deus enviou a Jesus e fez. Ele removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, todas as contas não, que tem naquela madeira com os pregos, é como se Jesus fosse lá e arrancasse e puxasse todas as contas, não? E tirando uma atrás da outra e tal, e levasse com ele para a cruz, entende? Interessante que ele também já deixou pago aqueles que vinham depois, entende? E pagou também por aqueles que vieram antes, entende? É isso que nós vamos ver logo em seguida, entende? Ou seja, Jesus, quando ele morre, ele anula, não, toda a cédula de dívida que há de todos nós, não? É interessante porque eu cortei para não... Já estou me estendendo mais, não sei quanto tempo eu já estou aqui, mas cortei uma parte de Romanos 1, 2 e 3 e o 4, quando chegava em Abraão, que é muito interessante, porque ali 1, 2 e 3, Paulo, o 4, né? Ali é uma linguagem de Paulo, uma linguagem de fórum, entende? Uma linguagem de justiça, não? E tanto a palavra justificado, não? É uma palavra forense, é uma palavra de fórum, entende? Quer dizer, absolvido, entende? Ou seja, nós fomos absolvidos, não porque não cometemos o crime, o problema, entende? Mas porque alguém pagou por nós, por isso que era a morte, e Jesus morreu por nós, não? Entende? Então aqui, eu falo outra vez, a obra exclusiva de Deus era o quê? Até então? Um mistério, enfim. Entende? Interessante por quê? Porque vemos também nas Escrituras que não se sabia como Deus ia resolver aquele problema lá atrás, entende? Todos nós, até antes de Jesus, não, nós não, porque não vivemos lá, mas todas as pessoas até antes de Jesus, e que se mantinham dentro daquilo que Deus havia revelado, confiavam e criam que Deus ia fazer alguma coisa, mas ninguém sabia o que Deus ia fazer, entende? Era um mistério até então. Por isso que em Romanos, né, Paulo fala, mas agora tem se manifestado a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos que creem, sendo justificados, absolvidos gratuitamente pela sua graça. Nós fomos absolvidos gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lá atrás, voltando a Abraão, entende? 2000 anos antes de Cristo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. 2000 anos atrás, como que Abraão viu o dia de Jesus? Por fé.
Abraão tinha fé que Deus faria alguma coisa. Ele sabia que ele não poderia resolver o problema que ele criou com Deus. Ele dependia de Deus, mas ele confiava que Deus o faria em algum momento, entende? E chegou esse momento, é chegada a hora, veio Jesus e o fez. Tá bem? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e o edificador é Deus. Entende? Então, Abraão viu esse dia de Jesus por fé. Ele, como todos antes, e ainda hoje para alguns, é um mistério. Ninguém sabia. Eu creio que nem Satanás sabia, porque se ele soubesse, ele não teria trabalhado para matar Jesus, porque ele deu um grande tiro no pé. Ele teria colocado Jesus num lugar que ninguém botava a mão no gajo. Ninguém bota a mão nele, pá, entende? Foi um grande tiro no pé, né? E aí até da nossa época da geologia do Zequinha, do Douglas, né, que tinha lutado judô, ensinou uma coisa que eu nunca esqueci e sempre digo, né, as pessoas, contando uma vez no estudinho que nós tivemos, estávamos falando de Satanás, e ele, tentando explicar um pouco, ele falou: Marcião, sabe que o que você disse agora é o que é a chave no judô? Não, ele estava explicando. No judô, nas lutas marciais, lutamos com pessoas basicamente do mesmo peso. E a chave, quase sempre temos a mesma força. A chave é usar a força que a pessoa está aplicando contra você, contra ele próprio. Quem conseguir usar isso vai ganhar a luta, entende? E é o que Deus faz. Não? Satanás vem para roubar, matar e destruir, vem com todo aquele ímpeto dele, e Deus usa aquilo contra ele. E matando Jesus, não, ele abriu as portas para que nós pudéssemos sair da escravidão do pecado. Não? Como a gente sabe, não, ali quando Jesus morre, a cortina, né, que é como se fosse uma porta, não, que separava o santo dos santos, não cai, ou seja, o acesso a Deus, o santo dos santos está desimpedido. Né? Bem, aqui um pouco mais do mistério, não? É interessante que Efésios também fala do mistério, nos revelou o mistério da sua vontade. Para não gastar mais tempo, eu também vou avançar com isso. Também fala sobre o mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, né? Mas que agora foi manifestado também. Então, ou seja, voltando ao versículo de Colossenses que eu disse que eu gosto muito, não? Porque tem essa palavra cédula da dívida, não? E removeu no meio de nós, cravando na cruz. Não? Aqui, só para exemplificar um pouco isso. Não? Aqui eu diria que o plano de Deus, não, na realidade, é um plano de resgate, sabe? É um plano de resgate. Como eu falei, basicamente ela se divide em duas partes. A gente viu lá a parte da mensagem, não? Que vimos os evangelhos, o Velho Testamento, a revelação, nos focamos na revelação universal, né? Mas falamos um pouco do evangelho através de Cristo, ok? Isso, embaixo temos o sacrifício que é Cristo, não? Então, eu diria que se olhamos bem para essa parte central, né, da mensagem, o sacrifício, os evangelhos, tal, né, o Velho Testamento, a revelação universal, o que brota, né, de tudo isso é que nós nos conscientizamos, ou seja, somos notificados, digamos assim, das nossas dívidas, não? E de que há uma forma de pagamento. A forma de pagamento é o quê? A fé em Cristo, ok? Ou seja, dessa mensagem, basicamente o que sai é que nós somos notificados das nossas dívidas. O pecado, que gera morte, entende? Que também não somos capazes de pagá-lo. Né? É interessante aquela parábola quando Jesus fala, não, daquele que devia 100 denários, né, para um senhor, e daí ele sai e ele pede perdão, misericórdia e tal, e o Senhor perdoa, e quando ele sai, ele encontra, não, desculpa, ele devia 10 mil talentos, não? Aí ele pede misericórdia, o Senhor perdoa tal, e quando ele sai, ele devia 200 denários, sim, não me lembro agora, com certeza, e aí ele não perdoa, não? E aí o Senhor vai chamá-lo e fala: pá, você não acha que você deveria ter perdoado, sendo que eu te perdoei esses 10 mil talentos, não? E é interessante, se nós fazermos as contas desses 10 mil talentos, é uma coisa impagável, também, porque se vemos que 10 mil talentos, cada talento vale 6 mil denários, e o denário é um dia de serviço, entende? Estamos falando aí de 60 milhões de dias de serviço. Então, se um dia vocês quiserem fazer a conta, façam lá.
Porque 60 milhões de dias de serviço, se a gente tomar que trabalham 6 dias por semana, daria 10 milhões de semanas, ok? Se dividimos 10 milhões de semana se um ano tem 52 semanas, arredondamos aí 10 milhões por 50, vai dar um valor que daí chegamos a meses e a anos, entende? E aí podemos calcular quantos anos são, ok? Eu fiz as contas uma vez e era incrível, eram 200 milênios. E agora, de quando ele contou até hoje, são 2 milênios, ou seja, passou 1% do tempo, ok? Então era uma coisa assim impagável, ok? E aí, a parte de baixo fala o quê? Sandra veio dizer que o tempo está esgotado, já vou terminar. E, bem, então, essa parte de baixo, estou terminando. Essa parte de baixo fala o quê? De Cristo, que é o quê? O pagamento e o pagador das dívidas de todo mundo, tá bem? Então, esse é um pouco o plano de resgate de Deus, que eu diria, não? Que emerge daquilo tudo que nós estávamos vendo. Então, voltando à pergunta, né? Como Cristo pode ter vindo para toda a humanidade se há inúmeras pessoas que nunca o conheceram, nem conhecerão antes de suas mortes, tá bem? Conclusões só para terminarmos, não? Então, o que eu queria que nós tivéssemos claro é que Cristo precisava vir em algum momento da história da humanidade, não importava que altura, entende? Por quê? Porque ele tinha que fazer essa obra que é exclusiva dele, como nós vimos da cédula, né, de dívida, de pagar na cruz, não? Entende? E a segunda seria o quê? Conclusão, que o seu sacrifício vale para todos os que creram e ficaram dentro do plano, propósito de Deus, de acordo com o nível de revelação que Deus deu a conhecer a cada povo, a cada pessoa, entende? Então, como nós vimos lá no comecinho, há níveis de revelação, digamos assim, de mais informação. E segundo o que Deus deu para cada um, ele vai, né, poder, digamos, cobrar sobre isso, não? Mas que o sacrifício de Jesus vale para todos, não? Que viveram ao longo de todo o período nosso da humanidade, tá bem? Então, acho que por aqui terminamos. Pô, legal, Marcião. Valeu, rapaz. Deixa eu fechar a sua tela aqui. Tá bem. Maravilha, obrigado aí. Desculpa aí os percalços do caminho. Eu tentei ser mais rápido, mas não deu tempo. Bom, vamos aproveitar, nós temos ainda um restinho de tempo para abrir para perguntas e mantendo aquela última regra que a gente teve, né? Que se alguém for fazer algum comentário ou uma pergunta, ele pode fazê-lo, mas não tem réplica, tá? Para poder dar espaço a outros poderem falar também. E se você for falar, então tira do mudo, faça a pergunta e depois põe no mudo de novo para a gente dar seguimento, tá bom? Roberto, me permite fazer um agradecimento ao Márcio. Não é pergunta, não, mas eu quero agradecer demais pelo ânimo que eu estou sentindo no meu coração por esse conteúdo que ele preparou para a gente. Eu achei fantástico. Muito obrigado, amigo. Obrigado a você, Laura. Prazer, Fábio. Glória a Deus. Eu também quero falar que eu também achei fantástico. Quando começou, eu comecei com bastante pergunta para fazer, mas quando tu fosse falando, fosse respondendo as minhas perguntas. Então, me agradeço muito, tá? Eu achei muito bom mesmo. Muito obrigada. Que bom, Zé. Obrigado, Zé. Bom saber. Márcio? Sim. Diga lá, Miguel. Não sei se eu entendi bem, mas através da revelação universal que você falou, né? Uhum. Através da natureza e tal, você acha que o homem poderia ser salvo dessa maneira? Se ele mora num povo afastado, se ele não teve a outra oportunidade?
Porque nós aprendemos que para ser salvo tem que passar por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu só queria que você me desse um pouquinho mais de... Não, exato. Não, uma coisa não exclui a outra, entende? Como eu tentei explicar, é que é interessante que se olhamos Romanos 11, Paulo fala que a segunda vinda de Cristo está condicionada ao quê? A que chegue a plenitude dos gentios, ok? Então, ou seja, nós estamos falando de dezenas de milhares de etnias que precisam ouvir falar de Cristo, ok? Então, ou seja, Cristo precisa não ser mais um mistério, digamos assim, para todas as etnias da Terra. Quando isso acontecer, Jesus vai voltar. E vai haver uma conversão em massa, provavelmente dos judeus. Isso está ali em 9, 10 e 11, ok? Mas, como eu tentei explicar, o homem, ele tem a informação básica para como foi Abraão, entende? Para esperar que Deus resolva aquele problema que ele sabe que ele criou. Então, seja, toda a revelação universal, seja pela natureza, o coração do homem, tal como eu tentei explicar, pode gerar no ser humano essa compreensão, digamos assim, que está baseada no DNA da mensagem. Se não fosse assim, seria injusto até. Por isso aquela pergunta inicial que eu estava dizendo logo no início, entende? E tentar separar Jesus, uma parte do trabalho dele está relacionada à mensagem, mas essa mensagem não está condicionada só a ele nem ao povo judeu. Isso é muito maior. O próprio, em Hebreus fala, não? O próprio Melquisedeque nunca fez parte do povo judeu. Jesus é comparado a Melquisedeque, entende? Então, ou seja, a revelação, ela traz essa informação a todo mundo. E é muito interessante, que eu não podia ter comentado mais coisas, mas há inúmeros missionários que saíram pelo mundo afora e eles chegaram em tribos que estão distantes, isoladas. E a hora que eles apresentam a mensagem, como aquela que eu falei daquele povo Karen, no Mianmar, aquilo cai como uma luva, pá. Porque aquelas pessoas, elas têm uma cultura que está baseada na revelação de Cristo, entende? Até interessante num relato que foi que um senhor chinesinho falou, pô, mas por que só agora? Ele já era velhinho, sabe? Por que só agora vocês vieram falar de Cristo? Porque eu esperei isso a vida toda. Entende? Ou seja, igual a ele, outros morreram esperando. E para todos eles que morreram esperando, Jesus morreu por eles. Então, ou seja, uma coisa não invalida a outra. Diga. Desculpa. Não, eu peço desculpa aí, pode concluir. Ah, tá bem, já. Não, tá bem, Miguel. Acho que depois podemos falar mais, se não ficou claro ainda. Para não repetir. Marcião, valeu também, gostamos bastante. Aí uma pergunta que sempre surge, né? Gostamos bastante, acho que ajudou bastante. A gente agradece bastante aí, tá? Fico feliz. E assim, em termos de cultura, né? Você que conhece assim, né, a nossa cultura do Brasil, né, e conhece bem a cultura aí também da Europa, né? E essa questão toda do mundo secularizado, né? Você acha que esse tipo de questionamento, você percebe que ele acontece mais aí do que acontecia aqui? Ou você percebe alguma relação entre isso? O tipo de questionamento da pergunta, perdão. Isso. Ah, sim. Olha, sendo honesto, as pessoas falam, mas eu acho que, claro, o mundo ocidental ele passou, digamos assim, o mundo ocidental, eu digo sempre, a primeira metade do século passado, a grande luta nossa era para defender se Deus existia ou não, ok? Se Deus existia ou não. Era o período dos ateus, tal, né? C.S. Lewis e, né, todo esse povo aí todo. A nossa luta, essa metade de século, não vai ser essa. A nossa luta não, porque o próprio livro do Anthony Flew é uma prova disso. As pessoas estão deixando de ser ateias para serem agnósticas, ok? E a nossa luta vai ser um versículo, que é o que o Miguel acabou de falar. Só um caminho, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa luta, nesse momento, é o quê? É que Jesus seja o único caminho. Mas por que a nossa luta é essa? Porque as pessoas estão se abrindo para o mundo espiritual. Porque depois de 200 anos de iluminismo, de racionalismo, então as pessoas estão vendo que a razão é importante, mas a razão não explica tudo, entende? Então o mundo ocidental também está se convencendo de algo que tem algo para cima do teto. Claro que eles vão olhar de outra forma,
Entende? Como eu falei, o inimigo vem semear o joio sempre e vai continuar vindo, ok? Se possível, para enganar os próprios eleitos, ele fala lá em Coríntios. Enfim, então, assim, eu acho que a busca por Deus, por alguma coisa, por alguma resposta, está crescendo muito nesse momento. Mas a dificuldade vai ser que nossa luta, como eu já disse, não vai ser dizer se Deus existe ou não, mas se Jesus é o único caminho. Verdade, verdade. Pai, Oi, filha, fala. só para adicionar, não sei se responde também a pergunta, mas tanto eu quanto a Luísa, nós convivemos muito com pessoas da nossa idade que, por acaso, têm bastante essa pergunta. Mesmo pessoas que já são cristãs, e muitas delas católicas, têm bastante esta dificuldade de distinguir aquilo que o pai estava dizendo, que é porque é que Jesus é a única salvação para nós. E este estudo que o pai deu também é um tema de conversa bastante que nós temos bastante aqui em casa por causa disso, porque nós temos bastantes amigos que, de vez em quando, tanto agnósticos, muitos deles ateus, ou até mesmo pessoas cristãs, católicas, que têm bastante esta dúvida. Não sei se, em comparação ao Brasil, não saberia dizer, talvez o pai saiba dizer melhor, mas surge bastante essa pergunta aqui também, pelo menos entre os jovens. Tudo bonitinho. Obrigado. Você sabe que eu estava pensando nisso agora, de onde é que pode ter vindo essa dúvida, porque era uma dúvida muito presente na minha vida durante muito tempo, né? Ainda mais eu que sou filha descendente de negros, umbandistas, então eu tinha uma visão assim de os meus se perderam todos, né? Porque da onde eles vieram não tinha nada disso, né? E eu lembro que é uma eu fui criada no catolicismo e tem o credo, e ele fala, né, que Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Aí eu pensava, estão perdidos. Eles não conheciam a Jesus, como é que eles podem ser julgados por essa métrica, né? Daqueles que foram salvos. Exatamente. Então, eu acho que isso que o Márcio respondeu agora é uma coisa que eu acho que eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha ouvido falar com tanta clareza, sabe? Assim, com tanta objetividade sobre essa certeza, quer dizer, não é isso, né? Não vem julgar ninguém, né? Ele veio para salvar. Para salvar. Né? De alguma forma, as pessoas foram salvas, nunca nem tendo ouvido falar dele. Né? Exatamente. Não, sim, ouviram no certo sentido, como eu estava tentando dizer, porque é muito interessante isso, porque a antropologia, essas pesquisas, hoje a história da religião tem crescido muito também, os relatos dos missionários que foram, sabe? Então tudo isso mostra como povos que estão mesmo assim isolados, nunca tiveram contato com o pensamento judaico-cristão, de repente quando chegam lá os missionários encontram um povo que tem o DNA da mensagem cristã, pô. Crê num único Deus, como está falando na China, na Coreia, entende? A historiografia mostra que o primeiro registro que há, que é do século XI a.C., mostrava a adoração a um Deus único, entende? Então, e esse sentimento de que é um problema entre Deus e os homens. É claro, isso é muito básico, mas é o DNA, entende? É o DNA, não importa. Então, a pessoa morreu lá crendo isso, que existe um único Deus, que entre ela e Deus há um problema e que ela não pode resolver aquele problema, ela depende de Deus, entende? E está lá fazendo seu sacrifício, seja a forma como for, como faz. Ou seja, essa pessoa morreu como nós, como foi falado de Abraão, entendeu? Ele viu o dia de Jesus. Abraão veio 2000 anos de Jesus, mas ele viu por fé. Ele esperava que Deus resolveria o problema. E isso era um mistério, nem Satanás sabia. Porque, como eu falei no estudo, se Satanás soubesse, eu creio piamente que Satanás teria blindado Jesus, colocado num carro forte, falar, ninguém bota a mão no carinha, porque ele não pode morrer por vocês, pá. Entende? Por quê? Porque ele está dando um tiro no pé dele. Era um mistério mesmo. E ainda continua sendo um mistério para muita gente, o que o Miguel estava falando. Mas não importa que seja um mistério. Mas Deus vai ser, digamos assim, Deus vai ser justo com todas as etnias. Porque quando Jesus fala lá em Mateus, ide a todos os povos, todas as nações, a palavra é etnias.
Deus vai ser justo, ou seja, todas as etnias vão saber, a todas as etnias vai ser revelado esse mistério, entende? A todas as etnias, não vai sobrar uma etnia que não vai ser revelada. Quando isso acontecer, chegou a hora. Entende? É o que Paulo fala em Romanos 11. Entende? Então, ou seja, Deus vai mesmo ser justo, honrar essas pessoas que morreram por fé. Porque naquela cultura, um dia vai ser sabido que aquele mistério foi desvelado por Jesus, foi pago por Jesus, digamos assim. Entende? Isso é muito importante, e isso ajuda-nos muito, sabe, a ter mais convicção na nossa fé também, porque as pessoas às vezes colocam perguntas que realmente são bastante complexas da gente pensar, entende? E vão minando e vão fazendo com que confusões nas nossas mentes. Márcio, tudo bem, Márcio? Olá, tudo bem, Ivan? Mas uma questão, ver se eu não estou errado em pensar assim. Quando tu referiu a parábola do joio e do trigo, eu achei muito interessante. Do que? Parábola de quê? Do joio e do trigo. Desculpa, ok. Uhum. Ali eu refleti a respeito de que ela pode ser muito atual, né, diante do que nós temos de presente no mundo, né, da maldade se expandindo de uma forma descomunal, né, e a rigor, digamos assim, isso não é tolhido, essa maldade não é tolhida. Poderia-se fazer esse comparativo de que ela está sendo deixada crescer para o momento adequado de ser cortado esse joio todo, que é a maldade, para a hora da colheita que Deus determinar, mas tu me entendeu? Eu entendi a pergunta. Eu não saberia dizer exatamente nesse sentido, mas a Alessandra sempre diz uma coisa que eu gosto muito, ela fala assim, que o amor está se esfriando, o amor vai se esfriar, não? E uma outra coisa também que uma vez eu li, não, que eu achei muito interessante, quando fala do sal, né? Quando Jesus fala nós somos sal e a luz, né? Uma coisa que ele fala do sal, se nós olhamos a função do sal no mundo antigo, ela basicamente o sal era tão importante porque a palavra salário vem de sal, né? Porque eles eram pagos, né, com uns sacos de sal. E o sal era muito importante, não só para condimento, para dar sabor, né? Por isso que a pimenta também, né? Quando os portugueses chegaram às Índias, trouxeram a pimenta, foi toda uma revolução, né? Porque podia também ajudar nas carnes que estavam já apodrecendo, a pimenta tirava aquele sabor de carne podre e tal. Mas o sal conservava, né? Então, digamos assim, esse senhor dizia que digamos assim, a velocidade de decadência da sociedade deveria ser maior se não houvesse a intercessão dos cristãos, entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que e Deus sempre, cada um de nós tem seu tempo, Deus sabe disso, né? O tempo de cada um varia, mas eu acho que a humanidade tende a alguma coisa mais pesada para frente, né? Mas a violência sempre existiu, né? A gente vê lá com Caim e Abel, né? Não é, isso não tem, né? Então, nem mais nem menos, né? Eu acho. Bem, eu acho que é isso então, né? Muito legal, bem interessante, Márcio, muito agradecido aí e a coragem de você levantar esse assunto no nosso meio para todo mundo, né? É muito legal. Esse grupo aqui tem sofrido uma evolução, porque começou só com a turma de São Paulo, aí a gente decidiu ampliar nosso convite para a turma de Campinas, que estava querendo também, estava convidando as mesmas pessoas. Depois entrou o pessoal de Ribeirão, e hoje, né, alguns se manifestaram. Eu queria dar as boas-vindas aí pelos gaúchos que estão presentes. Melhorou muito o nível, quero falar isso, tá? Não porque eu sou gaúcho, mas melhorou muito o nível da reunião com a chegada dos gaúchos. E eu falo dos catarinenses, né? Catarinense. Então, a gente vai poder abrir para mais gente quando, né, tivermos as outras reuniões, tá bom?
Mas pelo horário, gente, obrigado, Márcio, obrigado a todos, né? Eu que agradeço, Roberto. Eu agradeço a todos a minha atenção. Desculpa, não, eu tentei fazer por películas para ver se eu conseguia manter o